Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 3. Seu galardão é grande, que Deus abençoe sua vida. Amém? Bem na hora. Filipenses 1, do 3 ao 11. Nós vamos ler ali na NVI. Diz assim a palavra de Deus: agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Agora abra em João capítulo 15, verso 16. João capítulo 15, versículo 16. Glória a Deus. Diz assim a palavra: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Amém? Baixe sua cabeça, ore comigo. Peça ao Espírito de Deus para traduzir ao seu coração essa palavra. Ó Espírito Santo, nós estamos aqui diante dessa palavra viva, eficaz, que foi inspirada por Ti, e que hoje vem para o nosso coração, e precisamos também da Tua iluminação, para que possamos interpretá-la e recebê-la em nossa vida, de tal maneira, Senhor, que não apenas a tenhamos em conhecimento, mas que a tenhamos em prática, em cada dia viver segundo o Teu querer, em cada dia caminhar dentro desses princípios que Tu vais nos revelar agora. Eis-nos aqui, Espírito Santo, gratos por tudo, abertos ao Teu agir, confiantes de que algo novo o Senhor tem para nós. Obrigada, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu quero pedir que apenas o verso 6 do primeiro capítulo de Filipenses fique aqui para nós no telão, por favor. Filipenses 1, 6. Vamos pegar esse versículo como o versículo chave da nossa reflexão nessa manhã. O versículo 6 diz assim: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? O que é que você se lembra quando você vê a palavra obra ali?
Sempre nós vemos essa palavra em várias funções, aplicações. Podemos falar de boas obras, como uma obra que alguém faz para outro, uma ajuda, uma oferta, não é uma doação, pode ser uma obra, uma boa obra. Vemos também falar da obra de Deus, como o trabalho da igreja do Senhor Jesus, espalhada, né, pelo mundo todo. Também podemos pensar numa obra da engenharia, uma construção civil, uma casa, um prédio. Podemos também pensar numa obra de arte, um quadro, uma escultura, obras de arte. Também imaginamos uma obra literária, um livro, uma enciclopédia. Todas essas palavras, todas essas funções da mesma palavra, nos trazem aqui uma reflexão. Cada obra tem um fim específico, não é? A construção pode ser uma casa, pode ser um ponto comercial, não é? Pode ser um templo, pode ser um hospital, pode até ser um presídio. E para que cada obra dessa se realize, é necessário investimento de conhecimento, de tempo, de recursos materiais, de recursos humanos, não é? Mas e a obra de Cristo em nós? O que é isso? Como acontece? O que Paulo queria dizer para os filipenses quando escreveu dessa forma? Quando nós lemos aqui esse primeiro capítulo da carta aos filipenses, nós vemos que há sentimentos do apóstolo Paulo por aqueles irmãos. Ele amava aqueles irmãos. Não só no primeiro capítulo, mas se você ler toda a carta, que são apenas 4 capítulos, você vai ver que essa carta é inundada de gratidão, de alegria. É a carta da alegria. O tema central dessa carta é esse. E Paulo escreve isso àqueles irmãos porque ele via o que estava acontecendo entre eles. Ele sabia, ou melhor, ele tinha notícias. Ele ficava sabendo de como as coisas estavam acontecendo, como Deus estava agindo na vida daquela igreja de Filipos. E é exatamente sobre essa boa obra de Cristo em nós que nós vamos refletir hoje. E se você tem caderno e caneta e gosta de anotar, como os meus discípulos fazem aqui, que eu amo, anote o tema dessa palavra hoje: a boa obra de Cristo em nós até o fim. Escreva aí se você está anotando. A boa obra de Cristo em nós até o fim. E nós vamos pensar o que é essa boa obra de Cristo em nós. O que é que Deus está fazendo em nós? O que é essa boa obra? Primeiro ponto: o que é a boa obra de Cristo em nós? É o projeto da nossa salvação. Amém? É o projeto da nossa salvação. E para que você, consiga gravar melhor essa palavra, em alguns momentos eu vou pedir para você repetir comigo, para você fixar, tá bom? A minha sina de professora não sai da minha vida, então eu preciso praticar. Eu quero que você repita comigo: Deus tem um projeto de salvar a minha vida. Não, você não entendeu que isso é tão importante. Diga para você mesmo, diga para que o nosso inimigo ouça, diga: Deus tem um projeto de salvar a minha vida. Você acredita nisso? Não, Wanda, mas eu já estou salva. Ponto. Vamos ver.
isso não significa que Deus não tem um projeto. Ele continua tendo um projeto. Amém? A boa obra de Deus na nossa vida tem a ver com o projeto dele de nos salvar, amados. Ele escreveu isso muito antes da existência de cada um de nós. Ele determinou isso antes que o mundo existisse. E essa boa obra de Deus, esse projeto de salvação, primeiro é idealizado pelo próprio Deus. Foi Ele que teve essa ideia. Não é você e eu que chegamos a Deus e falamos: Senhor, faz um projeto aí para me salvar. Não, isso já vinha no coração de Deus. É um projeto idealizado por Deus. 1 Timóteo 2,4 diz assim: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus idealizou a sua salvação, a minha salvação, apesar de nós. Esse projeto também é executado pelo próprio Deus. Essa obra é idealizada e é executada pelo próprio Deus. Tito, capítulo 2, versos 11 e 14. Tito, capítulo 2, versos 11 e 14, nos mostra que o Senhor é o executor dessa obra. Diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E essa graça se manifestou em Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós. Jesus é Deus, sim ou não? E Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Quando eu vejo esse versículo, meu coração se enche de alegria, porque mesmo que eu não mereça nada, mas Ele executou esse plano maravilhoso, plano perfeito da salvação, para me fazer, para te fazer esse povo, fazer de você e de mim esse povo. E é um povo exclusivo, povo exclusivamente seu. Sabe qual palavra eu lembro aqui? Que esse povo é tão de Deus que Ele fala: esse povo é meu, e ninguém tasca, é meu. Exclusivo, não é de mais ninguém. Esse povo foi comprado. Quando o versículo fala remir, redimir, está trazendo aqui um termo comercial. Jesus, através do seu sacrifício na cruz, comprou de volta, pagou o preço para nos comprar do nosso inimigo, porque nós estávamos sob a autoridade dele, para nos trazer para viver sob a sua autoridade, como seu povo, um povo exclusivo de Deus. Amados, esse projeto de Deus, da salvação da nossa vida, foi idealizado, foi executado por Deus, e também é garantido pelo próprio Deus. Tito 3, abre sua Bíblia por favor, Tito capítulo 3, versículos 4 a 7, Tito capítulo 3, pode colocar ali por favor, que esse texto eu quero ler com vocês. Tito capítulo 3, versos 4 a 7. O projeto da nossa salvação também é garantido pelo próprio Deus. Olha o que diz Tito capítulo 3, 4 a 7. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou,
mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou ricamente em nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Como eu vejo que esse projeto é garantido por Deus, porque Ele não dependeu das minhas obras justas, não dependeu da minha justiça humana, porque se fosse assim, jamais nós teríamos garantia de salvação, jamais. Amém, queridos? Porque quem de nós conseguiria ser justo o bastante para alcançar o padrão de Deus? Ninguém. Por mais que nós hoje estamos andando com Jesus, conhecendo a palavra, aprendendo, nós ainda não conseguimos, não é, irmão Nilson? Nós ainda não conseguimos. Ainda é complicado e desafiador para nós obedecer em tudo, porque estamos ainda nessa vida, nessa carne, nesse plano terreno. Mas é por causa do que Ele fez por nós, que nós temos garantia dessa boa obra de Cristo na nossa vida. E além disso, olha só, além de ter sido idealizado, executado e garantido pelo próprio Deus, esse projeto de salvação também será concluído pelo nosso Deus. Então é tudo por Ele, nele e para Ele. Toda honra, toda glória, todo louvor a Ele para todo sempre. Olha o que diz primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 4 e 5. Essa carta nos mostra, esse versículo em especial, esse texto nos mostra o que Deus está fazendo para concluir esse grande projeto na nossa vida. Olha o que diz, fala assim que há uma herança reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Há uma herança reservada no céu. O que é essa herança reservada no céu? É a nossa eternidade com Deus. É a nossa salvação eterna, amados. É a certeza de que depois dessa vida, aí que vai começar, na verdade, tudo de melhor que nós poderemos viver, que nós possamos imaginar. A herança reservada no céu, que vai revelar-se no último tempo, ou seja, quando Cristo vier para levar a sua igreja. Então aqui, amados, nesse primeiro ponto, onde nós estamos buscando discernir qual é a boa obra de Cristo em nós, nós afirmamos que ela é idealizada pelo próprio Senhor, pelo próprio Deus, que ela é executada, que ela é garantida e ela é concluída pelo próprio Deus. Aqui você vê um elemento tempo dentro da salvação como um projeto. Você vê aqui uma salvação que respeita o tempo. Ela se realizou, ela está se realizando e ela será realizada. Ela iniciou, ela está em processo e ela será concluída. Amém, queridos? Então o segundo ponto dessa reflexão hoje é que a boa obra de Cristo em nós acontece de forma processual. É um processo. Escreva aí. A boa obra de Cristo em nós é um processo. Iniciou-se lá, com o sacrifício da cruz. Iniciou-se com a entrega de Jesus, porque só Ele poderia pagar a pena que era destinada a nós. Só Ele poderia cumprir a sede de justiça de Deus.
Começou lá, mas a boa obra continua acontecendo. Amém, queridos? Vamos ver aqui, no verso 6 de novo. Volta lá em Filipenses 1,6 de novo. Filipenses 1,6 novamente. O que diz lá? Vemos aí também o elemento tempo. Vemos que os verbos estão conjugados no passado e no futuro. Estou convencido que aquele que começou, lá no passado ele começou, vai completá-la até o dia de Cristo. Aqui na outra versão diz: aperfeiçoará, conjugado no futuro. Então aí dentro do começou e do concluiu, existe um aperfeiçoamento. E esse aperfeiçoamento, amados, acontece dentro de cada um de nós, através da morte diária do velho eu. Quando nós pensamos na morte do eu, às vezes a gente fala: não, mas foi lá no meu batismo, quando eu confessei que Jesus era o meu Salvador, me arrependi dos meus pecados e está pronto. Não está pronto. Aquilo é o primeiro passo. Amém, queridos? É o primeiro passo. Mas todos os dias o velho eu tenta ressuscitar. Ele começa a ressuscitar todos os dias. É ou não é? Todos os dias você parece que está voltando, está sempre sendo puxado para trás para fazer alguma coisa que não agrada a Deus. Eu fico pensando assim, a ideia que vem na minha cabeça é de uma cobra mal matada, sabe? Que você dá uma pancada ali na cabeça dela, aí você olha e pensa que ela está morta. Quando pensa que não, ela começa de novo. Hã? A peçonha, o veneno, não é? Então, assim é a nossa natureza pecaminosa. Ela vive ressuscitando cada dia de uma forma, não é? É uma irazinha aqui, é uma falta de perdão ali, é um orgulho lá, é um julgamento lá. Não adianta, amados, é assim. E eu quero desafiar você a pensar se não é assim mesmo. Às vezes a gente está aqui, dentro do templo, louvando a Deus. Daqui a pouco você abre o olho, você olha, vê alguém, você já julga alguém. Você já olha torto assim: mas fulano aqui? Esses dias nós ainda falamos sobre isso no nosso discipulado. Quantas pessoas estão fora do corpo de Cristo aqui, porque olham para os erros de quem estava aqui, não é? Então a gente está aqui, era para ser um ambiente de contrição, de entrega, de arrependimento, era para ser um ambiente de adoração, de gratidão. Os louvores aqui, amados, nos levam a isso, nos conduzem a sentir algo diferente, a renovar a nossa vida em Deus. E daí de repente você abre o olho, mas trem, não é? Ixi, fulano, ó. Vixe, ó o que estão fazendo. Olha o jeito que está falando, olha o jeito que o irmão está ministrando louvor, olha o jeito que fulano está vestido, olha o jeito que isso e aquilo. Então você e eu, amados, mais do que nunca, eu vou falar eu e você, eu quero me colocar mesmo diante de Deus. Nós precisamos que essa boa obra aconteça a todo momento. Todo momento. Todo momento, senão nós estamos fritos. A boa obra então é um processo. Se você está anotando, escreva aí. Depende do Espírito Santo, sim ou não? A boa obra em nós, no processo, depende do Espírito Santo, sim ou não? Sim.
porque sem Ele começar isso, ninguém consegue, não é? Escreve aí, depende do Espírito Santo. E eu vou provar para você. Porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, se eu estou aqui adorando, se eu estou aqui cantando, levanto, sento, ergo a mão, oferto, cumprimento o visitante, abraço o meu irmão, desejo uma bênção de Deus sobre a vida dele. Se eu estou aqui fazendo tudo isso, mas não há um convencimento do Espírito Santo no meu coração de que eu preciso dessa ação restauradora dele na minha vida, não adianta nada. Vira só ritual, amém? Só religiosidade. Então, o Espírito é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo quem nos guia a toda a verdade. Se você quiser ler mais sobre isso, vai lá em João, capítulo 14 até o 16. Tem vários versículos ali que falam sobre o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem traz à memória tudo o que Jesus ensinou. É o Espírito Santo que é o Consolador. Em outras palavras, é o conselheiro, é o mentor, é aquele que nos conduz no caminho para glorificarmos a Deus. É Ele quem acende a luz da nossa consciência para nos avaliarmos, para nos deixar ser tratados. É Ele quem capacita cada um de nós a produzir frutos, porque o fruto é dele. O fruto é do Espírito. Qual é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, paciência ou longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É só por Ele que nós conseguimos produzir o fruto. Amém, queridos? Então tudo tem a ver com Ele. E sabe o que é mais consolador mesmo? Saber que Ele está conosco. E não só está conosco, mas Ele está em nós. Quando a gente fala que Ele está conosco, parece que Ele está aqui só, voando aí no nosso meio. Não é passando por aí. Mais do que isso, Ele está em nós. Jesus disse isso, que Ele iria, mas enviaria Consolador e estaria em nós, dentro de nós. Por isso que não é só aqui que a manifestação dele acontece. Por isso que tem que ser no meu dia a dia. Porque lá onde eu estou, no trabalho, na escola, na rua, no supermercado, onde for, Ele está dentro de mim. E Ele está despertando a minha consciência. E Ele está me alertando para o perigo de errar, o perigo de falhar, o perigo dessa obra desmoronar. Imagina a obra construção. Se o Espírito Santo, amados, não estiver em nós e não dermos a Ele lugar, essa obra construída com tanto amor e com tanto sofrimento de Jesus, pode se destruir, pode ruir. Veja a importância do Espírito Santo na nossa vida. Agora eu quero que você pense. Quando nessa semana aí que passou, que você notou que o Espírito Santo te alertou sobre alguma coisa? Será que alguém aqui passou por isso? Por alguma coisa assim essa semana? Você estava vivendo o seu dia a dia e aí de repente você teve aquela iluminação assim, aquele insight assim. E você até pensa, não, mas foi eu. Não, foi o Espírito Santo. Que te alertou, que te avisou. Que você sentiu, Wanda, mas a gente não vive pelo que sente, a gente vive pelo que crê. Sim, mas quem crê não é insensível também, amados. Amém? Quem crê sente, o Espírito Santo sente também. Ele sente, ele até se entristece. E entristecer-se é uma forma de sentimento, sim ou não?
Amados, essa boa obra existe por causa do Espírito Santo. E se nós pudéssemos trazer esse processo da boa obra para uma palavra, eu diria que pode ser a palavra santificação. Santificação pode resumir o que é esse processo que Ele realiza em nós. Se você está escrevendo, escreva: o processo da boa obra se dá pela santificação. Hoje em dia não se fala muito de santificação, né, amados? É melhor falar sobre outros assuntos às vezes. Quando você fala sobre outros assuntos, você arranca um glória aqui, um aleluia lá. Não é? Uma palma ali. Falar sobre santificação hoje parece estar meio fora de moda. Mas ainda bem que a gente não precisa viver na moda. A gente precisa buscar a palavra de Deus. Precisa buscar a palavra. O processo da boa obra acontece pela santificação. E aí, nesse sentido, o que é santificação? O que é para você santificação? Pensa aí. O que é ser santo? O que é se santificar? Para muitas pessoas ao longo da história, se santificar era sair do meio da sociedade e ir para um monastério. Se isolar da sociedade para não ter contato com o pecado. Por quê? A ideia é, se todo mundo está pecando, eu também vou ter mais tentação, eu também vou cair e vou pecar. De certa forma, está certo. Mas a questão é que a santificação não é só algo que vem, quer dizer, que é prejudicada pelo que vem de fora. A santificação também pode ser afetada pelo que está lá dentro. Uma pessoa pode viver sozinha, um eremita, um ermitão, para o resto da vida isolado de todo mundo, e pode não ser santo. Concorda comigo? Sim ou não? Porque o processo de santificação não é só externo, mas é muito mais interno. Começa, continua e termina sendo interno. O processo de santificação é aqui. E aí, nesse sentido, depende da nossa entrega. Depende da minha cooperação com Deus também. O Espírito Santo me convence, o Espírito Santo me traz luz para a consciência, me leva ao arrependimento. Mas eu preciso decidir mudar de atitude, amém? Sim ou não? Se não fosse assim, não estava cheio de texto bíblico falando para a gente mudar a nossa vida, converter os nossos caminhos. Então é necessário a minha participação, é necessária a minha participação. E como é que eu posso fazer isso de forma prática? A maneira mais eficaz de santificar a minha vida, qual é? Quem quer falar? Qual é a maneira que para você é a maneira eficaz de você santificar a sua vida? Separar a sua vida das práticas pecaminosas, purificar o seu coração. Qual é a melhor maneira? Eu já até li um pedacinho aqui hoje que dava um spoiler sobre isso, né? Uma dica. Através da lavagem do meu interior pela água da palavra de Deus. Pedro fala disso, o lavar regenerador da palavra. Jesus disse, João 17:17, quase toda a mensagem eu falo esse versículo. Jesus disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E eu quero dizer, amados, que essa verdade que é a palavra de Deus, eu quero que você imagine que ela é um espelho. Tiago fala disso. E
quando você olha para o espelho, o que você vê no espelho? A sua verdadeira imagem. Você vê a verdade. Se você está bonito, se você está feio, você vê no espelho. Se o seu cabelo está arrumado, está branco, você vê no espelho. É ou não é? Você vê no espelho. A Bíblia é o espelho para a nossa alma, para o nosso espírito. É o espelho para o nosso interior. Então, quando eu busco a santificação através da palavra, Jesus diz: santifica-os na verdade. Deixa esse espelho mostrar a verdade de como você tem vivido, de como tem sido a sua conduta, mas também de como tem sido os seus sentimentos, as suas motivações. Porque Deus não vê só o que nós fazemos aqui fora, Ele vê muito mais o que fazemos aqui dentro. Amém, amados? Essa boa obra, amados, é profunda. É profunda. Agora eu quero passar para o terceiro e último tópico aqui dessa palavra. Eu falei com vocês que a boa obra em Cristo é o projeto da salvação que Deus tem para nós. Eu falei que a boa obra é um processo. E eu quero falar agora no terceiro ponto, quais são os objetivos dessa boa obra de Cristo em nós. Versos 9 a 11 de Filipenses 1. Filipenses 1, 9 a 11. Paulo estava contando para os filipenses sobre como ele orava por eles. Eu oro por vocês assim. Essa é a minha oração. Olha lá. Essa é a minha oração. E quando ele fala que essa é a sua oração, ele quer dizer que esse é o seu desejo como líder deles. Pergunta: como o seu líder tem orado por você? O que o seu líder tem colocado na oração dele a seu respeito? Paulo, por vários momentos, disse aqui: eu oro com alegria. Eu me alegro quando eu me lembro de vocês. O que os nossos líderes sentem quando eles se lembram de nós? Eu me lembro, o pastor dizendo assim: eu me lembro do irmão fulano de tal. Aquele irmão é uma bênção. Aquele irmão tem um bom testemunho. Aquele irmão discipula pessoas, ganha vidas para Cristo. Aquele irmão é generoso, ele doa, ele visita, ele faz tantas coisas para a obra de Deus. Senhor, tem misericórdia daquele irmão, porque aquele irmão é uma pedra no meu sapato. Misericórdia, né? Tá. Qual era o objetivo de Paulo na sua oração? E qual é o objetivo de Deus na sua boa obra em nós? Primeiro objetivo: o aumento do nosso amor. Sabe por quê? Porque o amor é o dom supremo. O amor está acima dos outros dons. Sem o amor, os outros dons perdem o valor e o sentido de existirem. Sem o amor não adianta visitar, ofertar, dizimar, vir no culto, adorar, pregar. Não adianta. Sem amor não faz sentido nenhum. Não tem nenhum valor. Continua. O outro objetivo é que nós cresçamos em conhecimento e percepção. A boa obra de Deus em nós, amados, não é para que a gente viva a vida inteira sentado no banco, entra do jeito que está e sai pior do que estava porque ficou olhando para os outros. Não. O desejo de Deus em fazer essa boa obra acontecer em nós é para que a gente cresça em conhecimento. Conhecimento da palavra, mas também cresça em percepção. Duas palavras ali: conhecimento e percepção. E essa palavra percepção tem a ver com discernimento.
com você compreender onde aquele conhecimento pode ser praticado na sua vida. Você discernir se você está vivendo aquilo que você aprendeu ou não. Então é teoria e prática. É saber e fazer. Tá claro? O que Deus deseja para nós. Essa boa obra tem esse objetivo, amados. De maneira simples. Tem a ver também com o que eu posso discernir para a minha vida. No dia a dia. O que é bom para mim. Que forma de vida eu devo viver. Como tem que ser o meu relacionamento com a minha família. Como que tem que ser o meu casamento. Como que tem que ser as relações profissionais que eu tenho. Como tem que ser os meus negócios. Porque às vezes a gente pensa que essa palavra é só para a vida espiritual aqui, ó. Quando eu falo vida espiritual, eu estou falando até errado. Só para aqui, para o momento do culto. E não tem nada a ver. Não é só isso. É uma vida inteira. Terceiro objetivo. Tem a ver com dar frutos de justiça. Dar frutos de justiça. Olha o capítulo 1, versículo 11. De Filipenses. Capítulo 1, versículo 11. Eu estava falando agora sobre viver o que é bom na nossa vida lá fora. O 10 fala sobre isso. Para a gente aprovar as coisas excelentes. Ser sinceros, não dar escândalo. E aí no verso 11... se puder colocar Filipenses 1:11, nós vamos ver aqui que o objetivo maior é que nós sejamos cheios de frutos de justiça. E eu estou terminando por aqui. Sermos cheios do fruto da justiça. O que é fruto da justiça? Fazer o que é correto. Justiça tem a ver com equidade. Equidade. Mas equidade tem a ver com igualdade. E o que igualdade com o quê? Equidade com o quê? Com aquilo que Deus produz. Se os frutos de Deus são frutos bons, os meus têm que ser equalizados, têm que ser iguais, têm que estar justos conforme os dele. Afinal, eu sou filha, sim ou não? Sou filha? Você é filho? Tem DNA? Então você vai fazer do jeito que seu pai faz. Às vezes eu me pego aqui, né, irmãos? Brincando do jeito que meu pai brinca. Porque meu pai gosta de brincar, né? Às vezes eu também faço isso. É DNA, gente. Tem como fugir, não. Agora com Deus não tem que ser assim. Frutos de justiça são aqueles frutos que têm a ver com o que Ele faz. E aí eu puxo o gancho lá para João 15:16, que eu li lá no comecinho. Li lá no comecinho para poder fechar com ele agora. João 15:16. Não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês para que vocês possam ir e dar frutos. E que o fruto de vocês seja fruto de justiça. O fruto de vocês permaneça. Amém? A fim de que o Pai ouça a oração de vocês. É isso que diz o versículo. Amados, Deus começou essa boa obra em você e em mim, não para que nós virássemos ermitões, eremitas, vivêssemos como monges isolados do mundo, mas Ele nos fez tudo isso para que nós pudéssemos dar frutos. E dar frutos tem a ver com viver uma vida de santificação. Tem a ver com o meu comportamento nessa terra. Como é a minha casa, como é o meu casamento, como são as minhas amizades, como é que eu lido com as pessoas, quanto eu estou dando bom testemunho. Mas também
esse fruto de justiça tem a ver com o quanto eu amo o perdido, o quanto eu estendo a minha mão para ajudar, o quanto eu evangelizo alguém, contando o meu testemunho. Gente, não precisa fazer teologia para você ganhar uma alma para Cristo. Se você quiser fazer, ótimo, vai fazer, é bom. Mas antes de fazer, ganhe pelo menos um com a sua história. O seu testemunho é uma forma de você gerar frutos. É uma maneira de você conduzir alguém a Cristo. E esses frutos são para a glória e para o louvor de Deus. O versículo termina: fruto que vem por meio de Jesus. Como eu disse antes, tudo veio dele, mas também volta para ele. É para a glória dele. Não é para a minha glória, não é para que eu seja exaltado, mas é para que ele seja exaltado. Vamos orar?